Olá a todos, tivemos agora o enorme prazer de conversar com o professor Roberto Ierosalimski, que é professor associado na PUC, no Rio de Janeiro. É mais conhecido por ser o principal arquiteto da linguagem de programação Lua, e neste podcast tivemos o prazer de falar sobre os principais objetivos que guiaram a linguagem ao longo destes quase 30 anos de desenvolvimento, mas não descuidamos de falar sobre o seu percurso académico e que o levou a entrar nesta área da programação e das linguagens de programação, concretamente. Depois tivemos até a oportunidade de discutir mais tecnicamente os desafios que cada linguagem de programação oferece, e esta foi o conteúdo da nossa conversa no podcast. Foi uma conversa que gostámos imenso e esperamos que todos vós desfrutem também. Estamos então aqui com o professor Roberto Ierosalimski. Não sei se disse, acho que disse bem. Eu tentei ouvir várias vezes podcasts em que diziam o seu nome para eu tentar replicar. É o principal arquiteto da linguagem de programação Lua e deu-nos hoje o prazer de estar aqui connosco. Professor, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era se, quando começou a fazer Lua, se aqueles 4 objetivos eram os 4 objetivos iniciais. Portanto, eu sei que a linguagem de programação tem 4 objetivos concretos, mas se eles surgiram logo no início ou se foi algo que complementaram ao longo do tempo? Se calhar, Nelson, só para esclarecer quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, só iniciar os objetivos. Os objetivos eram a simplicidade, a portabilidade, small size, não é? ser pequena e eu não tenho aqui qual é o outro. E ser uma linguagem de scripting, claro. Exato. Eu acho que os 4 estavam implícitos desde o início, mas não estavam explícitos. Uhum. Eu acho que no início, porque Lua, ela foi uma coisa muito orgânica, não foi assim, a gente nunca parou assim, vamos fazer uma linguagem de programação. É uma coisa, realmente a gente precisava de uma ferramenta, de uma linguagem para um projeto específico, e nada, a gente inclusive tentou usar outras, não é assim, vamos criar nossa linguagem, a gente tentou usar TCL, e aí exatamente, por exemplo, TCL era, na época, era fantástica exatamente em termos de scripting. Foi o que a gente pegou muita inspiração de TCL, esse conceito de scripting, de ser realmente uma linguagem que é projetada para interagir com outras linguagens, né? Não é uma coisa a posteriori, ela não quer dominar o mundo, ela assim, olha, é uma linguagem para complementar outros programas. E só que TCL tinha uma sintaxe muito ruim para os nossos usuários. Os nossos usuários, isso era para um projeto para a Petrobras, né, Companhia Petrolífera Brasileira, e os usuários eram pessoas técnicas, mas não programadores, assim, geólogos, engenheiros civis, coisas. Então, pessoal com uma boa formação técnica, mas aquelas coisas de string, interpolação e plique duplo versus plique simples, e um expande, o outro não expande, e aí você tem que botar plique, porque vai expandir 3 vezes, e era uma coisa que realmente era muito além nem da capacidade deles, era além da paciência deles para usarem uma coisa dessas. A gente chegou a considerar Python era muito, muito infantil na época, foi antes da versão 1.0 de Python, né? Isso era 0.7, alguma coisa assim, e era muito ruim para scripting na época. Por exemplo, eles não tinham uma convenção dos nomes terem, por exemplo, um prefixo comum. Então, a própria linkagem de Python com qualquer outro programa dava um monte de colisões, porque eles tinham um monte de nomes extremamente comuns nas funções, que você não podia ter as mesmas funções com esses nomes, então era um problemão. A gente chegou a ver Perl, mas Perl também aí já era uma coisa gigantesca e mais ou tão complicada quanto TCL.
E aí a gente resolveu fazer. Então, estava implícito essa necessidade, por exemplo, de simplicidade, de facilidade de uso. O scripting era o que a gente precisava. E portabilidade era uma necessidade, simplesmente a gente precisava disso, porque na época a gente tinha aquela... não sei se vocês ouviram falar, o Brasil tinha uma política de reserva de mercado, que era extremamente complicado importar equipamentos, até software era difícil importar. Então, e a Petrobras, então, como ela era estatal, ela tinha coisas os leilões dela, por exemplo, ela podia dizer assim, eu quero comprar uma máquina Unix, mas ela não podia especificar qual fabricante, por exemplo. Ela tinha que comparar os preços, se era da Sun, ou se era da IBM, ou se era da DEC, que viesse, ela tinha que comprar e botar para funcionar. Então, ela tinha um parque extremamente diverso de máquinas, além de Windows e muitas máquinas de coisas antiquíssimas, ainda rodando DOS. Então a portabilidade também era uma necessidade muito grande. Então, a gente tinha essas necessidades, mas não era uma coisa assim consciente de tipo, isso foi uma coisa que foi, digamos que a linguagem foi ganhando um verniz mais acadêmico com o tempo, né? E a gente começou a pensar sobre as coisas e racionalizar várias decisões que tinham sido tomadas. Então, na época, acho que essas coisas já existiam, mas eram muito mais implícitas do que explícitas. E, professor, a linguagem foi lançada perto de 93, 94, se não me engano, e há todo, talvez, um trajeto pessoal do professor pela universidade, e se calhar, para contextualizar os nossos ouvintes, as pessoas que nos estão a ver, se calhar andar um bocado para trás, temporal, andar para trás, e falar um dado curioso que eu encontrei quando estava a fazer uma pesquisa do professor, é que originalmente, quando entrou na universidade, era mais numa visão de engenharia elétrica. E como é que aconteceu essa mudança de engenharia elétrica para engenharia informática? Consegue-nos falar um bocado sobre isso, que é bastante curioso? Sobretudo tendo em conta da minha formação, na verdade, eu fiz graduação em engenharia elétrica. Aí o meu mestrado, o mestrado já era no departamento de informática, mas realmente minha dissertação de mestrado foi um firmware mesmo, de verdade, antigo, com um projeto com chips, com um projeto todo elétrico de eletrônica, com literalmente microprogramado, aquelas coisas antigas de que a memória... Alguns bits eram software, alguns bits eram hardware, quer dizer, tinham bits da memória que saíam direto para fios e controlavam, por exemplo, o pino de read da memória, o pino de write fazia parte da instrução de que era executada, era uma coisa bem no limite de software hardware. E para desenvolver a tese, eu comecei a ter que fazer várias ferramentas. E eu comecei a ficar extremamente interessado em ferramentas. Na verdade, eu já tinha um interesse em linguagem muito grande, mas exatamente eu acho que eu nunca tinha sido exposto a linguagens como um estudo, né? Foi até uma coisa que depois de muitos anos foi engraçado, que uma vez eu fui dar uma palestra e exatamente uma pessoa comentou isso assim depois da palestra, falou assim, engraçado a sua palestra, porque eu nunca tinha pensado que alguém cria uma linguagem de programação, né? A gente usa as linguagens, mas tem esse conceito que existe todo um campo de estudos e que se discute e que se faz. Então, na verdade, quando eu entrei na graduação, eu comecei a programar. Meu primeiro curso de programação foi em Fortran. E pouco depois, um professor que, na verdade, trabalhava com linguagens funcionais, mas depois ele saiu da PUC, eu nunca mais tive contato com ele, me emprestou um livro de Lisp. E eu me lembro que eu devia estar no primeiro ou segundo ano de graduação, eu fiquei maravilhado, achei assim, sabe, uma coisa assim, mas eu perdi o contato, nunca mais tive contato. Aí, no mestrado, eu comecei a ter essa coisa de ferramentas, aí eu comecei a ganhar um interesse muito grande em ferramentas, aquela coisa de software tools, né, de fazer ferramentas
para ajudar o hardware, ferramentas para ajudar o software, e no meio dessas ferramentas, uma coisa foi exatamente uma linguagem, quase um assembler para essa memória que eu falei, que era uma memória de... Cada palavra tinha uns 40 e tantos bits, né, e que eu falei, tinha um campo que controlava a unidade lógica aritmética, tinha alguns campos que eram bits simples, como eu falei, que controlavam fios diretamente, tinha outros campos que eram constantes numéricas, aí tinha 16 bits ou 8 bits separados, e eu desenvolvi uma linguagem que basicamente você podia configurar essas coisas, exatamente o hardware ia mudando, você tinha uma meta, né, uma linguagem que você descrevia como é que era o formato da memória e coisas desse gênero. Eu comecei a ficar muito interessado nisso. Eu vi que o professor... Eu vi que o professor, a primeira vez que programou foi numa mainframe da IBM, uma 370, que era usando o Watt5, uma versão de Fortran. Sim, Isso é nesta altura. Quando eu falei Fortran, eu estava querendo dizer Watt5. Okay. Eu falei Fortran só para simplificar. Certo. Quando eu entrei, era antes de coisa, foi quando eu entrei na graduação, primeiro ano de graduação, exatamente eu fiz um curso de programação no Watt5, que foi o que eu chamei de Fortran, né, que é bastante parecido, mas certo. E usando o 370. Isso foi o meu primeiro contato. Aí era daqueles, a gente programava em cartão perfurado, aí levava lá o nosso deck, os nossos decks eram, de vez em quando tinha gente com umas coisas, programas enormes, né? Os nossos programas eram fininhos, né? A gente realmente contava em espessura da altura dos cartões, aí entregava lá tinha um setor do mainframe que era leitora de cartões, tinha uma pessoa que ficava lá, você entregava, ele lia, aí rodava lá em batch, e aí quando estava muito bom, às vezes 5 minutos depois saía o resultado, às vezes demorava 3 horas, 4 horas, se a fila estava muito grande, aí saiu uma listagem, né, aquelas listagens de papel, né, aquelas antigas, né, de 130 colunas, tudo papel picotado, de bolinhas do lado, aí saia o resultado. Às vezes você demorava 3 horas para descobrir que tinha um erro de compilação no seu código. Faltava um ponto e vírgula. Exatamente, faltava um ponto e vírgula no programa, aí você corrigia e tal. E aí eu comecei assim. Aí também ocorreu uma coisa engraçada que acho que no segundo semestre, logo depois que eu aprendi Fortran, um amigo meu ele viajou e trouxe da Europa isso foi em 79? Gente, penso eu. 78. E depois esse amigo já é no ano a seguir, 1979. Pelo menos foi o que o professor disse noutra entrevista. Será isso? Pode ter, então. Talvez tenha sido 79. Pode ter sido um ano depois. Tem razão, foi 79. Sim, Z... exatamente. Ele trouxe um Z80, era uma coisa de placas e não sei o quê, e aí a gente começou a programar. E aí a gente programava em Z80 em linguagem de máquina mesmo. Não era nem assembler, era linguagem de máquina. Programava, pegava o manual, C3 é return, sei lá, o único que eu lembro é o C3, que era return, eu não lembro mais nada demais. E programava o Z80, e aí começamos a fazer uns joguinhos e tal também. Aí eu comecei a gostar, mas como eu falei, eu depois perdi um pouco essa coisa, quer dizer, eu mantive, na verdade, mentira, eu não perdi. Aí na graduação eu fiz um estágio no laboratório que tinha uns mini computadores, aí eu comecei a programar em BASIC, fiz vários programas de pesquisa operacional, coisa tipo método simplex, de otimização, etc., programas de manipulação de matrizes e tal, em BASIC, que era a linguagem nativa do mini computador, né? Ele tinha um BASIC nativo. Então, eu programei em BASIC. Aí, depois aí na pós, no mestrado, eu caí nessa coisa de redes. E aí eu comecei a ganhar. E aí que eu comecei a ter esse interesse de implementar linguagens, né? E aí, quando eu entrei no doutorado, eu já estava com interesse mais forte, mais, como eu falei, consciente dessa coisa de criar linguagens, de criar ferramentas. Hoje em dia,
o Lua é uma linguagem extremamente bem conhecida e talvez mais mediática pelo seu papel que teve nos videojogos. Como leva-nos um bocado na viagem de como é que uma linguagem de scripting que foi criada para resolver um problema ao nível de uma empresa com uma parceria com o Estado, como é que daí explode para uma linguagem que está em maior parte dos videojogos, e como eu vi também o professor falar em muitas entrevistas, que existe muito secretismo dentro da indústria, que sem dúvida existe na indústria de videojogos por razões competitivas, ou seja, provavelmente existem muitos mais que nós hoje em dia nem sequer sabemos, tanto ao falar daqueles casos que nós sabemos. Como é que leva-nos um bocado nesta viagem de como é que a linguagem explode para esses palcos? Foi um pouco de sorte. Eu vou contar essa história. Eu acho que vocês talvez já tenham ouvido, porque eu já contei essa história várias vezes. Porque é uma história realmente muito pitoresca. A gente começou com Lua, como eu falei, em 93. É o que eu falei. A gente precisava daquilo. A gente fez. A gente, para você ter uma ideia de como a coisa era, a gente não tinha nem sistema de controle de versões. A gente, não existia versão. A versão 1.0 de Lua virou 1.0 depois, porque a primeira versão está pronto, está aqui Lua, pronto. Vamos usar esse negócio, tá? Aí quando começou, vamos ter que mudar, não sei o quê, a gente, talvez, que boa ideia, talvez seja bom a gente começar a distinguir uma coisa da outra, tal. Aí a gente começou a usar um sistema de controle de versões, lançou a 1.1, e aí o que a gente conseguiu recuperar do original foi batizado de 1.0. E aí, depois de um tempo, realmente a linguagem foi muito bem aceita dentro desse grupo do projeto com a Petrobras, e várias outras pessoas começaram a usar dentro desse projeto. Aí a coisa começou a expandir, a gente começou... O Luiz Henrique, né, que é um coautor de Lua, ele realmente era muito... Nessa época, então, ele sempre foi muito bom dessa coisa de redes sociais... de antigamente, né, de grupos de discussão, aqueles comp.lang. sei lá o que, esses grupos todos. Eu não entendia nada disso na época, ele usava tudo, ele era super... E aí ele começou a divulgar, ele vê assim, a linguagem está tendo uma boa aceitação e tal, ele começou a mandar mensagens nessas listas de discussão, e algumas pessoas fora começaram a usar, uma coisa muito realmente assim... embrionária. E a gente começou a ver que despertava um certo interesse, mas ainda era uma coisa muito, muito pequena. Aí a coisa marcante foi em 96, a gente publicou um artigo sobre Lua numa revista chamada Dr. Dobbs, que eu não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer. Era uma revista que eu não sei se... Eu acho que hoje não existe nada parecido. Era uma revista que vendia em banca de jornal, jornaleiro, com código C na capa. Era uma revista assim, muito técnica. Não consigo imaginar nada que vá afastar mais as pessoas que isso. Era uma revista muito técnica e que vendia em banca de jornal. Na época era muito essa coisa de hobby e tal. E a gente publicou um artigo sobre Lua nessa revista. E 1 ou 2 meses depois, a gente recebeu um e-mail de um cara da LucasArts dizendo que tinha visto... Lua era distribuído por FTP, né? Não existia web ainda, quer dizer, a web estava começando, mas muito ainda, pouquíssimas pessoas usavam. Ainda tinha aquelas coisas, Gopher, aqueles sistemas pré-web, né? Mas Lua era distribuído por FTP, né? E aí ele baixou, usou, achou ótimo e botou num jogo, que na época ele não disse qual era, mas a única coisa que a gente viu era o endereço de e-mail dele, era da LucasArts. Mas ele falou, estou usando Lua, foi ótimo, vou mandar notícias depois. E aí esse jogo era o Grim Fandango, que na época era um jogo bem, né, que eles chamam de AAA, né, um jogo super de orçamento grande e tal, e o jogo foi um sucesso. E aí, muitos anos depois, a gente encontrou esse cara, e aí ele contou para a gente o que aconteceu. Ele é o responsável
Ele foi no Game Developers Conference, que é um evento de games com, tipo, 5.000 pessoas do mundo inteiro, e ele disse que ele estava numa mesa redonda sobre script de jogos. Mas ele estava na plateia, ele não era integrante da mesa, ele estava na plateia, e que quando acabou a mesa redonda, ele disse assim, todo mundo, devia ter umas 200 pessoas na sala, e todo mundo assim, cabisbaixo, assim, ó. O que foi apresentado na mesa, no fundo, ó, eu usei isso aqui, mas não deu certo, eu tentei não sei o que, também não deu certo. E aí ele, na plateia, pediu a palavra, levantou e relatou o uso de Lua dele. E ele disse que ele conhece várias pessoas que começaram a usar Lua a partir desses, porque aí ele falou que usou no Grim Fandango, né? Quer dizer, não é assim, eu usei e gostei, não. O Grim Fandango usa Lua, que exatamente ninguém tinha percebido. É daquelas coisas, você descobre, se você jogar o jogo inteiro, ganhar o último nível, aí passa os créditos e aí aparece lá copyright PUC Rio. Mas então ninguém sabia que Grim Fandango usava Lua. Aí ele falou lá e aí deu, e daí que assim, esse ponto, esse evento, aquela que espalhou para o mundo de jogos. Essa é uma história fantástica. Não, é uma história impressionante. Ele em 2005, a gente fez, foi o primeiro workshop de Lua, a gente fez na sede da Adobe, em San José. A Adobe oferece, eles usam Lua bastante, né, no Lighting Room e coisas do gênero, então eles ofereceram de sediar o workshop lá, e aí esse cara é o Brad Modilevsky, que é esse cara que era da LucasArts, e depois ele foi para a Sony. Ele deu uma palestra contando essa história, numa sala que devia ter umas 50 pessoas. Ele contou essa história, mais ou menos isso que eu contei para vocês. Uhum. E aí, na sala de 50 pessoas, tinha umas 4 ou 5 que levantaram e falaram, a primeira vez que eu ouvi falar de Lua foi nessa palestra. Eu estava nesse lugar e eu ouvi falar de Lua. Aí você vê como essa palestra foi importante, né? Assim, tipo, 6 anos depois, ainda uma boa parte de quem usava a Lua pegou nessa... E aí isso realmente foi o... E calhou de realmente Lua ter coisas que... Uma vez me perguntaram numa palestra assim, por que Lua foi muito usado em jogos? Aí eu falei, por causa disso. Aí, mas vocês fizeram isso para jogos? Eu falei, não, foi totalmente... Encaixou toda... A gente jamais tinha pensado em jogos, quer dizer, a gente tem, quer dizer, esse grupo, né, que coisa com a Petrobras, tem uma ênfase muito forte em computação gráfica, que tem uma certa ligação com jogos. Mas toda essa parte iterativa de software real-time, etc., de jogos, era uma coisa que não passava na nossa cabeça na época. E casou, e aí, com o tempo, aí a gente começou a ter um interesse maior por jogos, levar essa comunidade em consideração, mas no início foi realmente uma coisa muito aleatória. Há muita coisa que nós gostávamos de falar consigo, professor, mas então eu queria só andar um bocadinho mais para trás. Eu vi numa entrevista que o professor disse que Lua nem sequer era a linguagem de programação que o professor queria ter desenvolvido academicamente. Academicamente havia muito mais o objetivo de ser linguagens compiladas e tipagem estática, não é? Meus ídolos são Haskell, por exemplo, que a gente conversou antes. Assim, meu sonho era ter criado ou ter participado da criação de Haskell. Ou mesmo Scheme. Scheme, apesar de não ter tipos, é uma linguagem que é o derivado de Lisp, né? Certo. Eu vi que o professor foi bastante inspirado. Eu também acho uma linguagem extremamente elegante. Eu assim, tinha essa coisa, de uma linguagem tão elegante. Eu achava, quando eu comecei a fazer Lua, eu achava a Lua assim, um patinho feio, era uma coisa assim. Eu preciso disso, uma ferramenta ótima, mas academicamente não passava nenhum ar de respeitabilidade acadêmica. O professor tinha a ideia de fazer uma linguagem que era mais focada em paralelismo.
que eu vi que ia se chamar Skull, que era a ideia de ser um cardume de peixe. Sim. Queres falar um bocadinho desse projeto que nunca fez? Olha, eu lembro nitidamente de ter feito, eu tenho até hoje o logo desse projeto, mas é tão pouco. Eu me lembro que eu tinha uma influência muito forte na época também, por exemplo, a linguagem que eu achava muito elegante era Eiffel, e eu cheguei a passar 2 meses em Berkeley. Eles estavam desenvolvendo uma linguagem chamada Seither, que Seither é uma torre que tem na Universidade de Berkeley. Okay. E então era um trocadilho com Eiffel, né? Tinha a Torre Eiffel, então tinha a Torre Seither, que eles estavam desenvolvendo uma linguagem que era um pouco inspirada em Eiffel. E eu achei muito interessante, eu gostava muito disso, eu tinha uma ligação muito forte com OO, depois eu fiquei totalmente, mudei de opinião, mas... Então, era uma linguagem assim, muito essa ideia de minimalismo, de umas poucas primitivas que você faz o resto e tal. Mas essa linguagem realmente ela nunca chegou a ir muito longe. Depois o professor fez Lua para esse projeto mais industrial. Quando é que o professor percebeu que podia fazer carreira académica desse projeto mais industrial? Foi muito aos poucos, foi uma coisa muito aos poucos. Inclusive, até hoje eu tenho dúvidas. Em vários lugares que eu vou, em conferências e tal, as pessoas acham assim, poxa, incrível como é que você fez. Eu digo, uma parte eu realmente tenho que agradecer à minha universidade. Um ponto, é por isso que eu digo, essas coisas são muito, por exemplo, um ponto que eu me lembro que foi um ponto assim de passagem, foi em 2001, estava tendo uma avaliação trienal de professores. Na PUC, de 3 em 3 anos, eles avaliam todos os professores, produção, etc., e mandam um texto dizendo como é que está, se está bom, se está ruim, etc. E nessa época, o decano do centro científico, isso que eu digo também, outra coincidência que talvez tenha sido fundamental para a minha carreira, eu acho que nunca... Essa eu não me lembro se eu já contei muito publicamente. O decano, na época, ele veio falar comigo, poxa, Roberto, outro dia aconteceu uma coisa, eu tenho um filho de 14 anos. Aí um dia ele chega para mim e diz assim, PUC do Rio é onde você trabalha, não é? Ele disse assim, eu nunca na vida tinha prestado atenção no lugar onde eu trabalho, nunca se interessou pelo que eu faço. De repente, meu filho chega para mim e diz assim, PUC do Rio é onde você trabalha, não é, pai? Aí ele diz assim, porque ele falou assim, poxa, que legal, eu estou usando um jogo e esse jogo usa um software que foi desenvolvido na PUC do Rio. Quer dizer, exatamente, ele passou os créditos, ele olhou, e aí o decano falou assim, gente, tipo assim, esse troço que você faz é extremamente relevante para alguém que nunca ouviu falar na PUC do Rio, que mora na minha casa e nunca tinha ouvido falar na PUC do Rio. E aí, realmente, isso teve um efeito muito grande da PUC perceber, começar a valorizar esse lado não tão... Quer dizer, o meu trabalho acadêmico meio assim, você pode não produzir tanto em artigos, mas tem uma medida concreta do que você está produzindo, um retorno real para a universidade, para o prestígio da universidade e tal. Isso realmente foi uma coisa que ajudou muito. A PUC realmente sempre foi muito, ou pelo menos desde esse fato, foi uma coisa que começou. E aí, realmente, os professores começam a ver em outras áreas, de repente eles veem um artigo sobre Lula, então eles veem essa importância de prestígio, do nome ficar conhecido e tal. Isso foi uma coisa que pesou muito, deu
poder, porque tinha essa parte de eu não levar, digamos, não considerar uma coisa, e tem essa parte concreta que realmente o rendimento em papers é muito menor do que seria eu trabalhando com uma linguagem tipo um Haskell, ou uma língua Haskell. Eu brincava uma época que Haskell teve uma época que qualquer programa que você escrevesse em Haskell dava um paper, porque era aquela coisa de parser combinators, por exemplo. O cara desenvolveu um parser em Haskell, a esse deu vários artigos, né? Assim, deu uma toda. Então era uma coisa realmente assim, você fazia um programa na linguagem e você publicava um paper, como é que você resolveu tal coisa, como é que tal coisa você conseguiu fazer e tal. Era muito mais, porque realmente tinha muito mais problemas não resolvidos, quer dizer, não é. Então, Lua, você trabalhar com linguagem de script é uma coisa muito mais difícil de você adaptar academicamente, né? Então, também teve essa parte de eu querer e ter essa parte de eu conseguir sobreviver academicamente fazendo isso. Em que altura é que surge o Lab Lua? Portanto, é o laboratório em que o professor está à frente e o professor está associado à PUC Rio. O Lab Lua ele surgiu, acho que em 2005. Foi quando a gente se desligou, porque tudo começou no TecGraph. TecGraph era esse laboratório que, no início, era o convênio com a Petrobras. Depois, ele virou um laboratório independente, que o principal parceiro deles era a Petrobras, mas eles começaram a fazer outras parcerias. Hoje em dia é um laboratório enorme, na PUC deve ter, acho que talvez tenha 400 pessoas. O TecGraph é um laboratório gigantesco e tal. E aí, à medida exatamente que a linguagem começou a crescer e começou a ter... E durante muito tempo, realmente, o TecGraph era o nosso principal cliente, mesmo com toda essa coisa em jogos, etc., o TecGraph usava muito e era quem, digamos, bancava um pouco a gente. E aí, em 2005, a gente saiu... Realmente, o Lua começou a ficar muito grande, muito importante, e aí a gente criou esse outro laboratório separado, que eu brinco um pouco exatamente, que é o braço acadêmico de Lua, que a gente faz teses, dissertações, em geral, em torno de Lua. Se calhar levaria-me para a próxima pergunta. O que é que acha, que impacto teve, ou seja, ter desenvolvido esta linguagem, estar associado ao PUC, que impacto é que acha que tem nos alunos que vêm da sua universidade em relação a alunos de outras universidades do Brasil e do mundo inteiro, de ter esta cultura de uma linguagem que foi, de certa forma, criada e desenvolvida na casa? É difícil, a gente mede, eu acho que, assim, certamente o interesse vem, alguns alunos vêm, mas tem mais alunos de pós-graduação, alunos de mestrado ou mesmo doutorado, que às vezes me procuram para estudar comigo. Na graduação, eu acho que é uma coisa mais difusa, é uma coisa mais cria um interesse muito grande, assim, de realmente alunos de segundo grau, né, que estão exatamente, muito deles envolvidos em jogos e tal, eles têm um interesse na PUC, mas eu acho que não muda muito o perfil dos alunos, eu acho que é uma questão mais, nesse ponto, mais quantitativa do que qualitativa. Mas aumenta muito, realmente cria um interesse tem várias pessoas, vários alunos, que eu tenho certeza que Lua ter se desenvolvido na PUC foi um dos fatores que levou ele a escolher a PUC. E o professor olhar ou seja, olhar à volta do mundo e ver todos aqueles exemplos mais famosos até os menos famosos, desde game developers ou também o próprio Wikipedia, etc., e o professor ver que toda a gente usa uma ferramenta que foi criada por si, qual é que é a sensação que o professor... É muito bom. Porque lá está, nós todos, obviamente eu e o Nelson, há muito pouco tempo e em muito menor escala, desenvolvemos ferramentas, desenvolvemos software, e acho que o professor acabou um bocado por atingir o sonho, que é ter um software com o nome que tem. Que sensação é que lhe dá? Que é que sente quando vê essas empresas todas a escolher a sua ferramenta como a melhor para a tarefa? É muito bom, é muito orgulho. Agora, de novo, é uma coisa que foi muito aos poucos, muito, isso assim, né, ao longo de muitos anos.
A gente brincava que, até hoje, que a gente ficava lendo sinais de fumaça, né? Que a gente morando, como você me falou, quer dizer, jogos, porque Lua tem essa característica, que as duas áreas que Lua é mais forte são áreas muito fragmentadas. Quer dizer, uma é jogos, que jogos é impressionante, jogos em termos, por exemplo, nos Estados Unidos não é considerado indústria de software. Jogos é indústria de entretenimento, ele não faz parte da indústria de software. Jogos é indústria de entretenimento, é uma coisa completamente, não é web development, né, que todo mundo os jogos então, e como a gente falou, é muito secretivo, muito, né? Um monte de gente usa Lua e para dizer que usou Lua, você tem que forçar, assim, senão a pessoa não admite. E sistemas embarcados é uma área que também Lua é muito forte, que é outra área muito fragmentada, porque aí depende do hardware, cada hardware é diferente, então uma coisa que você escreveu aqui não serve para lá, também é uma área muito fragmentada. Então, Lua sempre teve essa coisa de ser uma linguagem de nichos, que ela é muito grande em algumas áreas e, ao mesmo tempo, desconhecida em outras. É muito curioso isso. E a gente, então, para a gente, então, que morando no Rio, era uma coisa assim, de vez esses usos que você está falando, era assim, começava um rumor, assim, ouvi falar que, aí você mandava um e-mail perguntando, aí a pessoa às vezes respondia, mas dizia, mas você não pode contar para ninguém. Aí a gente, parece que a firma tal usa Lua, mas a gente não pode contar, ou não pode saber. Então era muito, a gente foi ganhando esse conhecimento muito aos poucos, muito incerto, muito, parece que tal, aí ganhou de tal, e essa coisa de jogos mesmo era uma coisa que foi muito. Aí, de repente, sai um livro fala sobre Lua e tal. Aí a gente, poxa, que legal, mas aí de repente, chega no lugar, o cara, mas o Lua em jogos aí a gente, poxa, eu nunca tinha ouvido falar isso. A gente era sempre o último a saber, às vezes, de várias coisas. Então, é muito legal, assim, eu me sinto muito orgulhoso, dá uma satisfação enorme, mas que foi uma coisa, assim, muito incerta, né? Muito até hoje, que eu falei, eu já participei também de novo em conferência acadêmica, que aí a pessoa me apresenta, esse cara é o cara que fez Lua. E aí na mesma sala uma pessoa faz uma cara assim, nunca ouvi falar, e aí o cara do lado quase dá uma bronca dele, diz, como assim você nunca ouviu falar? É impressionante, o cara acha assim que é um absurdo alguém nunca ter ouvido falar, e o outro acha a coisa mais natural do mundo nunca ter ouvido falar, e os dois do mesmo nível, trabalhando próximos um do outro. Quer dizer, tem essa coisa de nichos, eu acho muito curioso, assim. Eu acho que Lua então ela é muito famosa, de vez em quando eu encontro muita gente, quer dizer, que legal, mas ao mesmo tempo tem muita gente que assim, Lua, acho que agora realmente ficou mais, agora pelo menos todo mundo já ouviu falar. Mas muita gente assim, é alguma linguagem aí que alguém usa para alguma coisa. Mas então é engraçado, você nunca sabe o que esperar. É engraçado porque eu e o Nelson, ainda há bocado, ou seja, falando deste secretismo em relação à indústria dos jogos, porque eu e o Nelson tivemos a ler a licença do Lua e lá dizia explicitamente que tenha de mencionar que o Lua foi utilizado no projeto. E dar os devidos créditos, não é? Ou seja, há muita gente que não está a cumprir a licença. Não, eles botam desse jeito, por exemplo, que eu falei em jogos. Em jogos é comum isso, o cara bota os créditos, todos os créditos do jogo estão lá. Quando você ganha, são 100 níveis, quando chega aos finais, acaba o 100º nível, aí começa a passar os créditos na tela, aí você vai descobrir que... Por acaso, deixa-me só dizer, uma referência engraçada que eu encontrei é porque houve alguns developers que realmente tinham uma gratidão perante a linguagem, que até tiveram a ideia de deixar pequenos easter eggs. Um que eu vi em particular era dentro de um jogo, um bar, que era o Bar Lua, que era, lá está, uma referência à linguagem, ao uso e ao papel que ela teve. Isso foi bem cedo, isso foi o segundo ou terceiro jogo da LucasArts, o Escape from Monkey Island,
que exatamente eles tinham um bar que é chamado Scum, que era a linguagem antiga que eles usavam. Aí quando veio dessa linha do Monkey Island, aí quando veio Escape from Monkey Island, que eles fizeram com Lua, eles fizeram esse bar chamado Lua. Era super... E um monte de gente não sabe que o bar chama Lua por causa da linguagem. A gente acha isso massa. Também a gente é a mesma coisa, a gente descobriu, sei lá, 2, 3 anos depois deles usarem, e a gente aí, assim, é um bar chamado Lua. Será que é de Lua? Aí a gente contacta alguém, até achar alguém que confirme. Foi por causa da linguagem, mas ninguém conta pra gente. O professor falou de um momento marcante, que é o tal artigo em 1996, que despoltou, mas antes disso ainda teve que haver a decisão de publicarem a linguagem de forma aberta para qualquer pessoa poder fazer o download. Como é que decidiram fazer isso? Portanto, em 94, um ano depois? Isso em 94, foi isso que eu falei, isso foi muito coisa do Luiz Henrique. Ele participava do software livre, na época ainda era uma coisa muito marginal, no sentido, né, muito fora do centro, e ele já colaborava, fazia coisas para o GNU, ele colaborava com ferramentas, ele sempre teve uma coisa muito ativa nisso. E aí ele começou a divulgar, a gente chegou a tentar assim, fazer alguma coisa de uso comercial, tipo ter uma licença para uso comercial, mas na época com a linguagem aí você tem o problema do ovo ou galinha, né? Com uso comercial ninguém quer usar, sem ninguém usar ninguém está interessado em comprar, se ninguém comprando ninguém usa, e aí a gente liberou. Foi uma coisa... Mas isso foi uma influência cultural, digamos, acho que grande do Luiz Henrique, que ele realmente participava dessas coisas de software livre desde de muito antes de cair do Linux e essas coisas aparecerem. Eu ia perguntar ao professor, o professor contou uma história numa entrevista que algumas ideias novas da linguagem já tinham sido implementadas em projetos concretos, só que o professor não tinha acesso ao código e sequer nem sabia, só anos mais tarde, se calhar, é que descobriu. Um exemplo foi as corrotinas, portanto, na LucasArts já tinham acrescentado isso na linguagem, na versão deles que estavam a usar. Como é que o professor vê essa parte? Acha que se calhar devia ter sido um bocadinho mais colaborativo, ou é uma questão mesmo própria da indústria? Não, eu acho que eu nunca senti nenhuma... Ele, inclusive, ele foi muito... Assim, ele pediu desculpas, ele só, infelizmente, eu não posso... Claro. O Brett, por exemplo, que foi o que implementou corrotinas, ele foi extremamente colaborativo, foi extremamente... Ele que, como eu falei, que bem ou mal, ele que lançou Lua para a indústria, né? Ele foi o nosso garoto propaganda mais importante que a gente teve. Então, em geral, eu nunca senti problemas com isso, não. Em geral, as coisas são... Tem muita coisa fechada, mas é parte do jogo. A simplicidade que o professor tinha como objetivo no início tinha a ver com o facto de quem ia usar eram pessoas muito técnicas, mas não eram de programadores profissionais, não é? Sim. Que features é que o professor considera que a linguagem tem que são simples? Por exemplo, os arrays começarem em 1 para ser mais simples de fazer o paralelismo entre as matrizes. Que outras features é que o professor... A sintaxe, deve ser uma sintaxe um pouco mais verbosa. Essa coisa de ser tudo tabelas, que você não tem que ficar muito escolhendo que você vai usar isso ou vai usar aquilo. Eu acho que é mais. Eu acho que essa coisa, eu acho que o principal de simplicidade realmente é o tamanho dela. Eu acho que essa coisa que eu falei, ela só tem tabelas, ela tem poucos. Por exemplo, Scheme, eu adoro Scheme, mas se você vai pegar a parte numérica de Scheme, tem, sei lá, tem 8 tipos numéricos diferentes. Nesse ponto, Haskell também é um. Assim, você escolher, será que eu faço isso com frações, ou eu faço com ponto flutuante, ou eu uso float, ou uso double,
Ou em C, então, quer dizer, C acaba que tudo serve, mas você passa horas, às vezes, para decidir se eu vou usar um inteiro ou um unsigned int, ou se... E Lua não tem escolha, você tem isso, você tem inteiros, agora tem, né, durante muitos anos só tinha número e pronto, né, só tem string, não tem essa coisa de símbolos, né, várias linguagens têm símbolos, tem strings de um tipo, strings de outro, strings que é o TF8, então eu acho que é muito simples no sentido que não tem muita decisão para você tomar, muita coisa para você escolher, né, aquela coisa, né, as coisas são, eu acho que ela é muito direta nesse ponto. Eu agora, se calhar, ao bocado o professor disse uma coisa que eu fiquei muito, muito curioso e eu tenho que perguntar, que estava a falar que mudou muito a sua opinião em relação à programação orientada a objetos. Eu gostava mesmo de saber qual é a história que está por trás dessa afirmação, que pareceu-me algo que nunca ouvi o professor falar e algo bastante interessante. E tem várias coisas de objetos. Eu acho que talvez uma desse, quer dizer, já na época de Lua, eu já tinha um pouco essa coisa assim, de exatamente, tudo tem que ser objetos, ou todas as linguagens têm que ser orientadas a objetos. Eu achava a orientação a objetos uma coisa interessante, mas não via resolver tanto os problemas que resolvia. Eu acho que eu fiquei muito decepcionado, por exemplo, toda a parte de esse acoplamento que existe na maioria das linguagens de subtipos com herança. Então, eu acho herança uma coisa bom de vez em quando, mas não é tão importante. Eu acho subtipos, por exemplo, muito mais fraco do que um polimorfismo mais genérico, por exemplo, uma ideia como de Haskell, por exemplo. E então eu acho que objetos eu acho que não casa muito. Eu acho que casa com algumas coisas. De novo assim, sistema de janelas, sistema de interface gráfica, eu acho que assim a coisa parece que objetos objetos foi feito para isso, né? Objetos, quer dizer, ou pelo menos ganhou proeminência em Smalltalk, que era um sistema para esse tipo de arquitetura, né? Então, eu acho que ele não se adapta tão bem para várias coisas. Então, eu acho que aos poucos, eu fui ficando... Por exemplo, uma coisa, por exemplo, básica de objetos. Uma coisa, por exemplo, que se você pensar em objeto, como é que você faz números em objeto? Em objeto mesmo, não classes, né? Quer dizer, porque ainda tem essa diferença grande, né? Linguagem realmente orientada a objetos, como era Smalltalk, é uma linguagem que o objeto só pode mexer sobre si mesmo. Não é que nem Java, que qualquer coisa da classe você pode mexer. Pois. Objeto, você só o self é aberto. Né? Como é que você soma dois inteiros numa linguagem dessa? Pois, a nossa experiência na nossa universidade é mais com programação orientada a objetos em Java, e eu, por acaso, lembro do professor estar a falar muito quando o Java introduziu os tipos abstratos, que para mim é uma coisa doida em Java, e as potencialidades disso em Java. Eu não tenho tanta experiência com essas linguagens orientadas a objetos, tenho tanta experiência com essas linguagens que o professor está a falar. Mas nós em Java, lá está, essas coisas que o professor uma vez falou dos objetos abstratos, etc., permite umas coisas bastante engraçadas. A parte da hierarquia, a minha opinião, gosto bastante, porque permite ter um software bastante arrumado, no sentido em que não tenho de estar a duplicar coisas que já fiz, etc, mas ao mesmo tempo pode se tornar um bocado ilegível, sobretudo para pessoas que estão a olhar para o software e não conhecem da mesma forma que eu, porque há certas partes que são essenciais para aquilo que é a codificação da classe, que não estão lá não estão lá explícitas, não é? Mas o professor estava a dizer, peço desculpa ter interrompido. Então, mas enfim, é uma questão pessoal só. Eu acho que ela eu acho muito forte para essa coisa de tudo ser um paradigma. Eu acho que é mais um paradigma útil para várias coisas, entendeu? Mas é exatamente essa coisa da linguagem orientada a objetos, eu acho que ele não tem esse status que para você realmente forçar tudo, eu acho um pouco o exemplo difícil de Java que nós usamos, não é 100% orientado a objetos, tem partes da linguagem que...
Segundo alguns, isso que eu estou falando, na parte do pessoal mais acadêmico, tem essa diferença que eu falei, né? Quer dizer, que tem essa ideia de realmente abstração de objetos, é o objeto, não é a classe. Classe não. O fato de um parâmetro que você recebe da mesma classe é coincidência, ele devia ser opaco para você. Tão opaco, a ideia de objeto é que só o self que é aberto. Então, Java e várias linguagens tipadas já não é bem essa ideia, digamos, pura da orientação a objetos. E tem várias coisas que eu acho que são meio matadas, digamos. O protected, por exemplo, eu acho uma coisa engraçadíssima, porque é uma coisa que só subclasses podem usar. Bom, eu posso, a qualquer hora, no meu software, declarar uma subclasse da classe que eu quero usar e tacar a mão nos protected e pronto. Quer dizer, quem fez a classe não tem nenhum controle. Quer dizer, o troço é, na verdade, tão público quanto qualquer outro. Só dá um pouco mais de trabalho, mas você não tem, o private é extremamente bom, é aquela coisa, né, que nem uma função static. Você sabe, eu quero mexer nisso, é esse arquivo. Mudei esse arquivo, pronto, está tudo bem, ninguém tem nada com isso, não tem que dar satisfação a ninguém. Protected é quase um jogo de palavras, é uma coisa... Então, eu acho, e essa coisa que eu falei, de ligar a hierarquia de classes de herança com subtipagem, que eu acho que são duas coisas... A interfaces melhorou muito essa situação, né? Várias linguagens originais não tinham um conceito de interface, mas é uma coisa, eu acho, uma coisa muito engessante para você realmente querer botar todo o seu software. Lua, apesar de ser uma linguagem pequena, acaba por suportar alguns paradigmas diferentes. Qual é o seu estilo de programação quando está a programar em Lua? Qual é o estilo que costuma seguir mais? Exatamente nenhum. Eu tenho programas que eu fiz que são totalmente funcionais, eu tenho programas que são um pouco orientados a objetos, ou misturado orientado a objetos e funcionais. Realmente, nesse ponto, eu acho que eu gosto muito dessa coisa do multiparadigma. Ter essa liberdade. Ideologicamente, eu acho C++ muito interessante nesse ponto. O problema de C++ é o tamanho, é uma coisa que eu acho que o maior problema de C++ na verdade, é um problema de nascença, que é a compatibilidade com C. Essa coisa um pouco filosófica de que ele tenta, ao mesmo tempo, ser compatível com C, mas tudo dele que é compatível com C não é uma exceção. Quer dizer, ele não faz assim, eu sou compatível com C, mas, digamos, eu abro exceções na linguagem para ficar compatível com C. Não, toda a compatibilidade dele com C faz parte da linguagem. Então, por exemplo, C tem um sistema, como eu falei, extremamente complexo de tipos numéricos. Já é aquela coisa aquelas regras de unsigned, signed, long e long, quando que converte para... Quando você escreve uma constante, qual tipo da constante, já é mais de uma página explicando como é que você descobre qual tipo de um número constante escrito num programa. Se aquilo é signed, é unsigned, ou é... E C++, ele pega isso e diz assim, não, se os tipos numéricos de C podem isso, qualquer coisa que eu fizer tem que poder isso também. Né? Aquela coisa, então, de overloading de todos os operadores, então, mais pode servir para qualquer coisa e tem que saber distinguir se é esse tipo, ou se é aquele tipo, ou se é... A linguagem ela é muito, muito... Eu não conheço ninguém que saiba C++ no nível mínimo de realmente, eu conheço a linguagem, eu posso tirar suas dúvidas. Cada pessoa conhece E aquela coisa, eu só uso esse pedaço e não preciso conhecer o resto. Isso é uma mentira. Você pega qualquer biblioteca que você vai usar, qualquer coisa que você vai usar de outras pessoas, ou os bugs mesmo. Às vezes você tem um bug porque você está usando uma feature sem saber. Né? E é isso que está criando seu bug. É falácia do subconjunto, não é? Exatamente.
Eu acho isso um pouco... Eu acho que C++ passa dos limites. Eu já tentei usar C++ várias vezes e eu chego uma hora que eu digo, gente, eu não estou entendendo nada, não dá, não consigo trabalhar numa coisa que tem tanta coisa desconhecida em torno de mim. Aquela linguagem de JavaScript, né, que tem the good parts, né, tem um livro, as partes más e depois tem a linguagem toda. C++, se calhar as partes todas ainda são maiores. Por causa e não tem o the good parts. Todas as partes. Você pode pegar qualquer subconjunto, pode ficar bom. Mas você teria que ter uma biblioteca de good parts. Você mais faz. Ou seja, de cada capítulo tínhamos é só a primeira página. Depois. Porque as pessoas. Porque ele exige uma disciplina que eles próprios não têm. Por exemplo, o negócio de overloading, por exemplo, quando eles começam, qualquer livro de C++, os próprios livros do Strostrup, né? Quer dizer, ele é uma admiração enorme por ele, eu acho uma coisa incrível. Quer dizer, estou falando mal aqui, mas deixar claro que não é uma crítica a ele, mas, quer dizer, é uma crítica, mas uma crítica dentro de... Ele, por exemplo, quando vai explicar overloading, né, tem sempre aquele disclaimer, óbvio que você só vai usar um operador de mais para coisas que são algum tipo de adição. Né? Sempre tem essa coisa, você vai usar overload, mas você vai usar controladamente, você vai usar mais, os operadores têm alguma intuição por trás. Aí você fala, legal, poxa, muito bonito isso. Aí você vai ver como é que é I/O em C++. Foi uma operadora de shift. Quer dizer, ele próprio pega, não, eu só vou usar mais para mais. Aí ele pega o shift, eu estou shiftando as coisas para fora do programa. Gente, é muito forte isso para mim, que shift e I/O tenham algum nível de... Quer dizer, se eu vejo ele usando... Se C++ pode usar shift para isso, eu posso usar mais para mandar e-mail também. Quer dizer, eu faço uma string, um endereço de e-mail mais não sei o que, significa mande esse e-mail para essa pessoa. É muito difícil você ficar nessa... Então, eu acho que se a pessoa tem uma disciplina absurda, eu acho que... Mas é muito difícil o programa ter essa disciplina. Com o tempo, as coisas vão vão degenerando, vão ficando, as coisas tendem a ficar... As bibliotecas que eu já tentei usar de C++, e tem essas coisas de overloading, e aí se o parâmetro é assim, você muda uma vírgula no parâmetro, você já está chamando outra função, já mudou o sentido da coisa. Outros objetivos, tinha aqueles 4 que eram os principais, e depois tinha alguns objetivos secundários, não é? Por exemplo, há uma que é ser fácil para não programadores, mas que meio que tem a ver com a simplicidade da linguagem, e outro é performance. Normalmente as linguagens de scripting não são tão... não têm tanto grande desempenho. Como é que o professor tentou equilibrar em Lua essa facilidade do scripting com algum desempenho bom? Essa é uma coisa difícil, eu acho que é uma coisa bem difícil. Isso é uma coisa que veio, em parte, muito de jogos, que eles têm uma preocupação muito grande com desempenho, e acabou passando para a gente essa coisa. A gente tenta, né? Tem umas coisas que realmente, a Lua não dá. Tem um LuaJIT, né, que foi um projeto fantástico também, que foi feito, mas que também tem vários problemas. Acho que o problema que eu acho desses JITs é quer dizer, o LuaJIT agora está pagando esse preço, né, da complexidade, porque é uma coisa muito, muito complexa. Então, você acaba conseguindo, o JavaScript está nesse estágio também, né, que chega um nível de complexidade das implementações, que assim, times quer dizer, JavaScript é times de PhDs desenvolvendo. O LuaJIT tem um maluco, sei lá, eu acho que são 10 pessoas que fingem ser uma lá dentro para desenvolver LuaJIT, que é impressionante, mas que o Mike Paul meio
se afastou, está uma dificuldade, né, todo mundo tentando recriar e tal, mas porque é muito, muito complexo. Então, a gente tenta manter um mínimo de desempenho, melhorar o que é possível, mas realmente é um balanço muito difícil. Eu penso que a pergunta que eu vou fazer, o professor vai dizer que não há, mas existe alguma perspectiva do Lua 6 ou não? Portanto, o professor já disse em entrevistas que o que gostava de fazer na linguagem era tirar coisas, não acrescentar, era tirar. Isso seria numa Lua 6 ou não? Uma coisa, por exemplo, que aí uma coisa muito técnica, mas que eu acho que foi um erro da linguagem, é essa coisa de nil em tabelas. Portanto, significar eu acho que isso ausência de valor. Exatamente. Quer dizer, eu acho que tinha que ter ausência e tinha que ter nil. Quer dizer, eu acho que inclusive porque isso se traduz principalmente nos arrays. Não sei quanto vocês já acompanharam essas várias discussões de buracos em arrays, de tamanho do array, onde é que o array acaba, etc. Isso é uma grande parte disso, é exatamente que você bota um nil dentro do array e aí você criou um buraco, o array acabou ali, você não tem como distinguir se ele acabou ali ou se ele vai continuar. Então, isso era uma coisa que, por exemplo, que eu gostaria muito de mudar, mas é uma mudança que só dá para fazer numa versão 6, porque ia ser muito incompatível. Essa versão 6 está à vista ou é quando surgir? Por enquanto não. Por enquanto não. É uma coisa que... Se calhar este ponto leva-me para uma questão seguinte, que é como é que o professor, ou alguém em geral, consegue equilibrar ter uma vida académica enquanto professor e estar à frente do desenvolvimento de uma linguagem de programação com complicado. o mediatismo que é a linguagem de programação Lua. Eu às vezes brinco que uma das razões também da simplicidade da linguagem é exatamente eu conseguir manter, que se ela ficar muito grande, eu não consigo mais trabalhar. Mas eu realmente gosto muito de programar, então eu realmente é uma coisa que é quase assim, para descansar eu vou programar um pouco para esquecer outros problemas. Sobre isso do Lua 6 e de ser simples, né? Portanto, o facto de ela ser simples é o que permite também ser quase um trabalho só seu. O professor acaba por ser a única pessoa que implementa mesmo as funcionalidades. O comitê apenas discute se vai ou não fazer isso. O comitê principalmente segura as besteiras que eu de vez em quando. Há uns 6 meses atrás, penso que lhe fizeram a pergunta se já pensou em sucessão, e o professor disse que isso estava para mais alguns anos. Continua? Eu penso em sucessão, quer dizer, não, pensar eu penso, mas não tenho ainda nada, eu não sei muito bem como, eu acho que, eu não penso assim exatamente porque eu acho que é uma coisa que tem que ser planejada com muita antecedência. Mas é uma coisa que, por enquanto, não está nada, não tem nada em mente. Assim. Professor, se calhar perguntar-lhe então qual é que é a perspectiva da equipa em relação a contribuições externas, porque lá está, a Lua acaba por ser uma ferramenta que é utilizada numa escala global e que tem muita gente, provavelmente, que remete feedback e que quer, de certa forma, contribuir para o projeto. Como é que é o trabalho da sua equipa, que é o professor mais o tal comitê que estamos a falar, em relação a essas contribuições, essas sugestões vindas de fora? Eu acho que exatamente que várias das características principais de Lua, eu acho que não funcionariam com contribuições externas. Assim, de cara tem o problema do tamanho, né? Quer dizer, porque exatamente não tem contribuições externas para tirar a coisa da linguagem. Contribuições é sempre para crescer. Então, eu acho que eu já falei isso, é raro a gente ter dificuldade de implementação. Eu acho que as coisas realmente mais difíceis são na parte de design. E isso a gente tem tido a gente não abre mão da decisão, mas eu acho que a gente ultimamente está muito mais
aberto nas discussões e tal, tem várias coisas que vão... É o que a gente fala, a gente não faz votação, mas várias coisas, por exemplo, eu adianto na lista, a gente está pensando em fazer isso e ver como é que é a reação. Então, acho que a gente tem muita contribuição externa para o projeto da linguagem. Essa coisa mesmo do Neil, eu cheguei a lançar uma versão modificada para experimentar com isso, e teve um retorno enorme, muita gente sugeriu coisas, comentou e etc. Então, eu acho que a gente está atualmente bem mais, as pessoas não sei se percebem, mas muito mais aberto a colaborações, apesar da gente manter o que eu falo, você pode fazer o fork, mas realmente Lua a gente gosta, é um projeto muito pessoal, mas que está muito mais aberto a proposta desse tipo. Agora, a parte de implementação, eu acho difícil manter o nível, o padrão de qualidade que a gente tem. Eu acho que as pessoas que estão dispostas a contribuir, nem sempre tem como, quer dizer, a gente teria que ficar verificando o código. Eu acho mais fácil eu escrever. Eu acho que didaticamente é muito legal, entendeu? Mas como realmente em termos de produtividade, eu acho mais prático eu escrever direto do que alguém escrever e eu depois ficar vendo se ficou bom ou não, e tento ficar explicando por que isso não está bom, ou por que isso não é assim ou é assado. Essa parte, como eu falei, de portabilidade, é impressionante. E eu me fico impressionado, às vezes, com algumas coisas que a gente, aquilo que eu falei da religiosidade, né? Uhum. Que a gente realmente se preocupa, faz umas coisas, de vez em quando eu descubro, assim, outro dia eu descobri uma coisa, por exemplo, uma coisa assim, muito técnica de C. Você tem um array em C, e aí você tem vários ponteiros apontando para esse array, para pedaços diferentes dentro desse array. Aí você quer realocar esse array. Aí você pensa assim, quer dizer, você implementa isso, né? É a coisa mais natural. Você dá um realoc, aí você pega todos esses ponteiros, subtrai eles do ponteiro anterior para ver o offset e soma eles com um novo ponteiro para corrigir esses ponteiros para apontarem para o novo array. Parece uma coisa super razoável de se fazer. Parece, sim. Pois é. Isso é inválido em si. Depois que você desalocou um array, o ponteiro dele não é mais válido. Não existe. Nem que para fazer aritmética com ele ou comparações. Não é só para acessar a memória. O ponteiro é inválido, você não pode mais usar esse ponteiro. Então esse cálculo tem que acontecer imediatamente antes de... Mas antes também não pode, porque você não tem um novo ponteiro. Certo. Você teria que subtrair antes, guardar os offsets, fazer a relocação e aí somar depois. Então acaba por ser impossível de conseguir... Ou então você realoca, tipo, sem usar realoc. Você aloca o novo, fica com os dois, corrige os ponteiros e depois move as coisas. Okay. Mas... E aí, esse é um exemplo que eu digo, eu nunca conheci uma CPU que reclame disso, nunca deu nenhum problema de portabilidade. Mas você pega um compilador, tanto o GCC quanto o Clang, e aí você bota aquelas opções do tipo sanitize, etc., ele reclama disso. Você não passa num sanitizer com esse código. Eu descobri esse bug, sei lá se eu chamo de bug, mas eu descobri esse problema em Lua assim. Eu fui botar um sanitizer para achar um outro problema, em outro lugar, e aí ele começou a reclamar disso. Eu falei, mas qual o problema? O que tem? Aí eu me lembro, aí eu fui ver, eu já sabia disso, eu devia... Então, e aí a gente mudou a Lua para satisfazer o sanitizer. Isso que eu digo, é um nível de religiosidade que a maioria das pessoas programa em si nunca ouviu falar disso, e vai falar, não vou mudar. Sim, certo. Então, é que realmente
é muito radical. E a gente já teve problemas reais com esse tipo de coisa. Assim, são umas coisas que você fala assim, a gente faz assim, assim. É contra as regras, mas nenhuma arquitetura vai. Às vezes é que eu falei, a arquitetura não reclama, mas o compilador fez alguma otimização maluca que, para esse caso, realmente eu não consigo imaginar, mas é impressionante a criatividade dos compiladores que conseguem. Por exemplo, um caso bem prático, isso é real, que, assim, por exemplo, que aconteceu. A gente precisava, foi um negócio de hash, precisava produzir um número que fosse não negativo. Então você pega um número, se ele é negativo, faz menos ele. Uhum. Ótimo. Só que se ele é o menor inteiro possível, você faz menos ele e ele continua negativo. Uhum. Aí você, o que você faz? Depois de você fazer menos ele, você faz um outro if. Tipo assim, se ele continua negativo, aí você bota 0, porque é só para fazer um hash, então você bota 0. Se ele continuar negativo depois do primeiro negativo, você bota hash. Qual o problema disso? Aí você... O que o compilador faz? O compilador assume que exatamente que não tem overflow. A máquina não dá overflow. Overflow é fora da linguagem. Então, se você tinha um número que era não negativo e você fez menos ele, então agora ele é positivo. Ele tira o segundo if. O computador elimina o segundo if, porque ele sabe que esse segundo if não pode acontecer. Pelas regras dele. E ele tira o segundo if, e aí você tem um crash. Quando você bota o menor inteiro negativo, ele é negativo, não existe mais o segundo if, e o seu programa crash, porque você tem um troço negativo lá, indexando não sei o quê. Não vale a pena lutar contra o compilador, não é? Exatamente, não vale a pena ficar lutando. Mas esse compilador não adianta, você vai acabar perdendo alguma hora, principalmente isso que eu falei, se você realmente quer uma linguagem que a pessoa pega o fonte e compila em qualquer máquina, e não é porque tem porte para ter um if, se a máquina é assim. Você pega praticamente o mesmo source, você compila no mainframe, você compila no forno de micro-ondas, você compila... Eu já vi gente compilando Lua, isso é de verdade, numa arquitetura que o size-off de um ponteiro era 3. Size-off de void asterisco era 3. Não era 2, nem 4, nem 8, era 3. É muito malucas as arquiteturas que tem por aí. E é legal você conseguir, olha, bota Lua rodando aí, bota, funciona, pronto. Está funcionando. E aí é muito difícil você conseguir contribuições que garantam, entendeu? Que a pessoa esteja comprometida com isso. Eu garanto, eu sei ser o suficiente para garantir, ou pelo menos ter segurança que o código que eu estou contribuindo, eu acho que satisfaz esse nível de portabilidade. É preciso ter aquele garantia para satisfazer um dos seus requisitos principais, que é lá está a portabilidade e conseguir... Exatamente. O primeiro é o que eu falei, é o tamanho. Né? Tamanho já é quase uma contradição. E o segundo, essa questão de portabilidade é realmente muito, muito difícil. Então, em código é muito difícil a gente ter contribuição. Mas em design, eu acho que a gente está tendo assim, bem mais do que a gente tinha. Nelson, tens alguma pergunta? Não, eu queria já dar os parabéns ao professor pelo seu projeto tão bem sucedido. Acho que hoje em dia já ninguém lhe dá os parabéns porque já assumem que alguém já lhe deu. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que tenha gostado de estar à conversa connosco. Foi ótimo.